Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. No dia de hoje eu separei um tema muito especial, que foi muito solicitado por vocês no meu direct, que é o seguinte: autismo na vida adulta. Vamos falar um pouco sobre isso? É um assunto bastante complexo, pouco falado, pouco estudado, mas eu tô aqui para dizer para você várias coisas, vários desafios e também várias possibilidades. Então vou colocar aqui. Boa noite. Vão me dizendo de onde é que vocês são. Vou fixar o tema aqui. E se você tá assistindo esse vídeo no replay, acelera um pouquinho até eu começar a dar o conteúdo, porque nesses primeiros minutos eu tô recebendo o pessoal que está chegando aqui na live. Enquanto isso, eu vou encaminhar esta live para algumas pessoas que me pediram. Tô aqui encaminhando, convidando as pessoas que pediram. Vamos lá. Então é o seguinte, pra gente começar a falar desse tema hoje, eu queria contextualizar, né? Muito se fala a respeito de estratégias, de possibilidades, de tratamento. O que eu queria dizer pra você? As dicas que eu dou aqui, de forma alguma, substitui um acompanhamento terapêutico, seja ele com um psicólogo, com um fono, com um terapeuta ocupacional, ou até mesmo com um médico, né? Enfim, médico não, porque o médico medica, né, no geral. Mas assim, nessas intervenções chamadas psicossociais, com as intervenções tipo essas todas que eu acabei de citar, a gente não pode de forma alguma, como é que eu posso falar, achar que isso substitui, tá? Eu tô dando algumas possibilidades, algumas estratégias apenas, e não isso não invalida, né? Como eu já vivi muito no contexto da saúde pública, eu sei que às vezes demora para vocês conseguirem um atendimento. Eu sei que às vezes a fila é grande, né? Então, assim, é isso. O tempo de espera às vezes é muito longo. Então, para isso, pensando nisso que eu estou fazendo, trazendo esses conteúdos para o feed e aqui para as lives também, tá? Então, eu queria primeiro de tudo contextualizar tudo isso. Sejam todos muito bem-vindos. Vão me falando de onde é que vocês são, por favor. Boa noite, boa noite. E é o seguinte, então, feito isso, vamos começar. Autismo na vida adulta. O que a gente percebe, né? As pessoas, às vezes, que receberam o diagnóstico logo no comecinho, elas apresentam uma rotina de terapias, uma rotina de tratamento, elas apresentam uma série de, como é que eu posso dizer? De intervenções mesmo, né, que são realizadas. Então, pensando nisso, a gente tem que falar no seguinte aspecto. São pessoas, às vezes, que sofrem muito bullying, que têm problemas de desempenho escolar, são pessoas que têm principalmente problemas na esfera, gente, social. Pois é, eles têm muita dificuldade em se relacionar e entender algumas coisas, e mais pra frente eu vou aprofundar um pouco nesse aspecto, tá? Mas brevemente é isso. Boa noite, pessoal, sejam muito bem-vindos. E agora, então, vou testar uma coisa aqui. Então, como eu estava dizendo, tem a questão da interação social, que fica um pouco, que é limitada, né? Nessas pessoas que têm esse diagnóstico na infância, quando eles chegam na fase da adolescência, principalmente na fase adulta, a gente encontra pessoas que têm um nível, às vezes, muito mais... são mais preparadas para estarem no mercado de trabalho, para conseguirem ter relações mais saudáveis, né? Afetivas, familiares, de uma forma geral, tá? E aí, é o seguinte,
As pessoas, quando recebem tardiamente esse diagnóstico, que na verdade, como é o tema dessa live, o que acontece com elas? Às vezes, o diagnóstico que é dado por um médico ou psiquiatra ou um médico neurologista, e é muito baseado, né, na observação, em comportamentos e alguns marcos do desenvolvimento, né, é uma somatória aí de sintomas e de comportamentos, né, um agrupamento de tudo isso que faz com que o diagnóstico aconteça, vamos dizer assim. Então, a pessoa às vezes que recebe o diagnóstico, pessoa com TEA, ela encara como alívio. Assim, para ela é como se fosse, nossa, eu consegui a resposta de todas as dificuldades que eu tive ao longo da minha vida, de me inserir socialmente, de conseguir fazer trabalho em grupo, de conseguir entender o que o outro estava querendo me falar, porque essas nuances às vezes é um pouco desafiador para a pessoa com TEA compreender. Então, essas coisas ficam um pouco mais claras. Por outro lado, o que a gente tem que fazer com a família? Porque às vezes as mães ficam um pouco temerosas e as mães ficam com um pouco de receio de dar esse diagnóstico e de receber o diagnóstico de um filho que até então foi considerado neurotípico durante muitos anos da sua vida. É preciso então que a gente acolha essa família, que a gente consiga oferecer uma escuta para essa família e que a gente consiga também respeitar o tempo da família, né? Porque às vezes a própria mãe fala, eu preciso de um tempo, eu preciso, elaborar e digerir isso dentro de mim para conseguir transmitir isso para ele. Só que, gente, é o seguinte, a gente precisa pensar que, como mãe, como pai, eles querem o melhor para o filho deles, certo? Então, pensando nisso, o que acontece? É muito importante que esses familiares também sejam levados em conta. Tudo isso que eles estão sentindo, todas essas angústias, toda essa dificuldade em lidar com esse diagnóstico, porque é tudo muito novo, né? E na minha experiência clínica, o que eu tenho observado? Que quando acontece deles receberem o diagnóstico, a maior parte deles fica extremamente aliviado, como eu disse. Parece que eles conseguem entender que existe sim um lugar para eles dentro deste mundo, né, dessa realidade aqui que a gente vive, com as particularidades que eles já possuem e como é possível a gente transitar aqui nessa realidade. É um pouco isso também que a gente vai fazendo nas intervenções, certo? Tem feito sentido isso para vocês? Faz sentido? Fala para mim aqui se vocês estão entendendo. E aí, para falar sobre isso, pensei em dividir da seguinte forma, tá? Muitos são os aspectos que a gente precisa trabalhar na vida adulta, mas principalmente eu elegi alguns, eu vou compartilhar aqui com vocês, tá? Principalmente, a gente tem dois aspectos principais. Como terapeuta ocupacional, eu vou abordar bastante eles. Autonomia e independência. O que é autonomia, gente? Autonomia é a capacidade da pessoa conseguir ter aquele start, conseguir fazer as coisas, conseguir ter desejo, ser proativo, vamos dizer assim, tá? Conseguir bancar algumas coisas. E a independência é quando no ato de realizar determinada ação, atividade, ela consegue realizar com pouco suporte, que ela consegue realizar sozinha, por conta própria. Isso é independência. Então, a gente precisa, às vezes, na vida adulta, estimular mais algumas ações dessas pessoas, no sentido de, como é que fala? Desenvolver mais autonomia mesmo. Então, ela não tem tanta autonomia assim pra
Ela pode melhorar, por exemplo, o autocuidado dela, a higiene pessoal dela. Porque se a gente está pensando em inserção no mercado de trabalho, inserção, né, na vida adulta, ela vai estar no mercado de trabalho, vai estar no emprego, no estágio, o que seja, ela precisa cuidar disso. Então é extremamente importante a gente, como é que fala? Ir estimulando e lapidando essa pessoa e ajudando essa pessoa a ter um autocuidado e uma higiene pessoal bacana. Tá certo? Faz sentido isso pra vocês? E aí, outra coisa, a independência. O que acontece com a independência? A independência é se ela consegue, com pouco suporte, ela pode conseguir, talvez, ir pro quase nenhum suporte. E o oposto também pode acontecer. Se ela precisa de um suporte mais intensivo, talvez em dado momento ela possa transitar aí de uma forma mais independente, que ela possa, né, desenvolver recursos e competências para conseguir dar conta aí dessas pequenas situações, certo? Gente, fala pra mim, tá fazendo sentido? Vocês estão entendendo? Conta pra mim aí. Sejam todos muito bem-vindos. Bem-vindos. E aí, é o seguinte. Tem algumas perguntas aqui, depois eu vou responder. Mas vocês podem ir perguntando no decorrer da live. Se vocês quiserem, podem ir enviando aqui pra mim, tá bom? Sem problema. Então, partindo desse pressuposto, né? Como é que a gente pode pensar e estruturar as intervenções, tá? Como a gente falou, como eu tava falando, na terapia ocupacional a gente fala muito, né, de atividades de vida diária. São as atividades que a gente, de vestuário, de higiene, que eu acabei de falar, de banho, né, de escovar os dentes, de fazer um lanche, de conseguir fazer uma alimentação sozinha. E, por outro lado, as atividades que também são competências da vida adulta seriam o quê? Seriam atividades relacionadas a estágio, mercado de trabalho, relacionamento interpessoal, dinheiro, né, a locomoção. Então, desde conseguir saber o itinerário da casa até o ambiente de trabalho, ou conseguir administrar um celular, um aplicativo para conseguir pegar como é que fala? Um Uber ou um 99, enfim, algum transporte aí para se deslocar de um local para o outro. Então, tudo isso são ações que são requeridas da pessoa na vida adulta e que devem ser foco de uma intervenção, né, de terapia ocupacional, que é com isso, basicamente, que nós atuamos no cotidiano das pessoas e com as ocupações delas, com o que elas realizam no seu dia a dia, certo? E aí, gente, seguinte, a gente precisa pensar muito em conciliar tudo isso da melhor maneira possível. Você vai falar, nossa, que difícil que é isso, né, Silvia? Não, não é difícil, mas é possível a gente conseguir equilibrar tudo isso de uma forma que fique leve, que seja proveitoso e que principalmente, gente, que faça sentido para essa pessoa. Porque de nada adianta eu criar projetos de vida para a pessoa se para ela não tem o menor sentido, se aquilo não repercute para ela. Entende? Então, é muito, muito importante a gente ter essa perspectiva, exercitar essa postura empática, tá certo? Para que o outro consiga ir também exercendo esse, como é que fala? Esse novo papel, vamos dizer assim, de, olha, eu gosto disso, poxa, eu não gosto disso. Pode parecer muito, como é que fala? Piegas, mas às vezes o simples fato de pensar em desagradar ou discordar, ou do terapeuta, ou de outro profissional que o atende, qualquer outra pessoa que ele tenha um vínculo afetivo, pode ser algo extremamente ameaçador.
Então, a gente precisa, às vezes, encorajar essas pessoas a ir falando, a ir se colocando e a ir se posicionando na vida, porque essa habilidade é requerida muito em todas as outras relações que ele vai desempenhando. E eu falo muito disso com as pessoas que eu atendo, né? Você pode falar, você pode concordar, você pode discordar, não tem problema algum, tá liberado, né? Então, eu acho que essa relação de confiança e de transparência é extremamente importante. Tá fazendo sentido pra vocês? Conta pra mim. E se vocês estão gostando, aperta a mão no coraçãozinho pra eu saber que vocês estão gostando. Tá bom? Vou continuar, então, o conteúdo aqui da live. Outra coisa que a gente pensa bastante, né, quando a gente fala de espectro autista, como é que fala? A questão da interação social, a questão da esfera social, que é algo que pega muito, né? E pega muito por diversas questões. Vou falar pra vocês. Porque às vezes a pessoa tem uma certa dificuldade em ler as emoções, em entender o que o outro o que está passando na cabeça do outro, de que forma que o outro percebe o mundo. Isso faz parte, né? Essa dificuldade de conseguir ler as emoções, os sentimentos, os comportamentos, inclusive as situações, né? Por exemplo, é muito comum, às vezes, os meus clientes falarem assim que eles não percebem, né? Eles trazem a situação para mim e eles não percebem o que tá acontecendo. Então, eles falam assim, como é que é? Olha, contam uma situação e aí falam assim pra mim, em um dado momento, eles falaram, acho que era provavelmente algo meio sigiloso, de segredo, e aí as pessoas falam assim, aí eles falaram pra mim que eu podia ficar à vontade, que eu podia ir pra algum lugar, que eu podia, enfim. Tava dando claramente um sinal de que, claramente não, né? Claramente pra gente aqui. Mas um sinal de que, por exemplo, a vida... Bom, você tá meio que sobrando aqui, entendeu? Você não tá sendo tão bem quisto aqui assim. Então, essas pequenas nuances, né? A gente precisa auxiliar a pessoa a ler, né? E é um pouco desafiador mesmo. Ontem mesmo eu tava com uma pessoa e ele acabou de entrar no mercado de trabalho e ele tava dizendo assim pra mim que a maior dificuldade dele é conseguir compreender quando de fato a pessoa tá sendo bacana com ela e quando a pessoa tá querendo aproveitar da bondade dela, né? Porque em alguns momentos ele tava achando que ele estava sendo abusado. E eu perguntei, mas como assim? Me conta, me dá um exemplo, né? E aí ele falou assim, olha, toda vez que sai o café, sei lá, na copa, alguma coisa assim, eu preciso pegar e distribuir para todo mundo. Aí eu falei, mas pra todo mundo quem? Né? Pra todo mundo que trabalha, tá todo mundo a equipe tá em equipe reduzida, tá em turno, tá indo, né, naquele revezamento e tal. Ele falou, não, eu preciso levar pra pessoa que tá do meu lado e pra outra pessoa. E aí eu fui tentando compreender, eu falei, mas isso foi um combinado, isso é um acordo, eles também te levam, como é que funciona, né? Então, a gente precisa ir, como é que fala? Auxiliando essa pessoa a ler essas pequenas nuances, né? Então, ele acabou me dizendo, nesse caso, que tinha sido perguntado uma vez se ele se importava de fazer tal coisa. E ele disse que não, que ele se sentia bem sendo prestativo. Então, nesta cena, tudo bem. Mas aí, qual que é o próximo passo? A gente falar pra pessoa, olha, você tem um dia que você tá um pouco mais indisposto, você pode falar. Hoje eu não tô legal, será que você pode ir lá pegar, né, assim, acho que essa gentileza da pessoa também, que também não tá no espectro, compreender que a gente tem dias e dias, todo mundo, né, gente, então, assim, é normal a gente comunicar, não tô legal hoje, vai lá e pega, pode ser, beleza, não sei o quê, e esse relacionamento, como é que fala, entre as pessoas é muito rico, por quê? Por outro lado, teve uma situação semana passada de uma cliente que eu atendo, ela estava dizendo assim que o barulho, a gente sabe que muitas pessoas que estão no espectro autista, né, principalmente na vida adulta, tem algumas questões sensoriais.
E que o barulho da colega comendo granola era, assim, extremamente irritante para ela. Que ela falava assim, como que ela consegue comer aquilo? Aquilo é horrível, aonde já se viu? E aí ela tinha que colocar um abafador de ruído, porque a menina começava a comer um próximo no mesmo cômodo lá no refeitório, mas é que ela ouvia, né? Também tem essa questão da hipersensibilidade auditiva em alguns casos. E aí ela falou assim que ela foi se acostumando, foi colocando o abafador todo momento, depois ela foi tirando, fui orientando nesse processo. E aí, por isso que eu falei logo no começo da live, tá, gente? Essas estratégias que eu falo aqui, de forma alguma, são substituem um acompanhamento. De forma alguma. Isso uma coisa não exclui a outra, são coisas complementares. E o benefício de você estar em um acompanhamento é você conseguir receber essa atenção individualizada e ser algo personalizado de acordo com as suas necessidades reais, né? Então, assim, não é porque eu tô falando aqui que vai dar certo para todo mundo. É muito importante que a gente analise caso a caso, tá certo? Mas voltando para esse caso que eu tava falando, né, da minha cliente, irritada com o barulho da granola, a gente foi fazendo essa dessensibilização aos poucos. E aí, o que aconteceu? Ela veio e me trouxe... Não, tinha me mandado, chegou no consultório aqui, um pacote de granola. Eu falei, nossa, que será, né? De granola orgânica, nem sabia que existia e tal. E ela falou, aí eu no atendimento esperei, agradeci, no atendimento a gente foi conversar. Ela falou assim, eu comecei a comer granola. Eu falei, o quê? Ela falou, e essa é a melhor granola que eu conheço. Eu falei, como assim você começou a comer granola? Você não gostava do barulho da granola? Ela falou, pois é, um dia eu experimentei, eu tava com muita fome, acho que ela não tinha levado, acho que o lanche que ela levou era uma fruta e estragou, e ela tava sem lanche, aí a colega falou, se você quiser tem aqui a banana com granola e iogurte, se você quer, e o iogurte é o iogurte que ela gosta muito, e a banana também ela já comia. E aí ela só colocou um pouquinho de granola naquele dia só pra experimentar, a colega falou, coloca um pouquinho, se você gostar você coloca mais, e ela adorou. Então, assim, isso é um exemplo, né, de como que algo que era extremamente aversivo no começo e irritante, acabou sendo possível através de uma aproximação e de uma colega que ofereceu a possibilidade de experimentar em algo totalmente que tá ali, que faz parte da rotina dessa pessoa, né? Então, é muito bacana também quando nós encontramos, nos deparamos com pessoas que estão dispostas a aprender, né, e a se envolver de uma certa forma. Isso é muito bacana. Vocês estão entendendo? Digita pra mim se vocês estão entendendo e gostando, ou 2, se não, conta pra mim, pra eu saber, gente. Escreve aqui pra mim. Vamos ver. A Grace colocou, olá, querida! Já saí em uma briga com minha irmã, com ela comendo granola. É um barulho horrível mesmo. Então, tá vendo, ó? A Grace é alguém que realmente, então, faz parte desse time aí que se incomoda com o barulho da granola. E é isso, a gente precisa ir respeitando, né? E criando estratégias pra ir amenizando e pra ir lidando com tudo isso, né? Gente, aperta aí no coraçãozinho se vocês estão gostando do conteúdo para eu conseguir ir aprofundando cada vez mais aí no que eu tenho para entregar para vocês, tá bom? E aí, então, falei então da hipersensibilidade, voltando um pouco na questão da interação social, que eu acho que vale a pena falar bastante a respeito dessa questão, né? As pessoas, às vezes, que estão no espectro, elas podem ser em alguns momentos invasivas. Nossa, como invasivas? Elas podem oscilar. Ou elas podem ser invasivas no sentido de entrar na conversa do outro, ou muitas vezes desinteressadas. O assunto do outro e interagir, puxar papo com outra pessoa é uma coisa que não faz o menor sentido e ela não sente a menor falta. Ela fala, ixi, que eu tenho de cliente que fala que tá adorando a pandemia, que não tá sentindo a menor falta do contato físico,
É muito grande a lista. Mas, por outro lado, também tem muitos que falam que jamais pensaram que sentiriam falta de estar convivendo com pessoas. Então, é muito caso a caso, né? Mas, essa coisa dessa habilidade social e de conseguir ler essas nuances é algo que é realmente muito marcante. Mas é possível de se melhorar, é possível de se trabalhar. E aí a gente fala assim, nossa, mas mesmo com adulto é possível? Sim, tem alguns estudos que falam que, obviamente, que na infância e na adolescência é mais fácil, mas na vida adulta tem alguns estudos que dizem que sim, ainda há plasticidade neuronal. É possível, né? E eu vou falar de um caso que eu acompanho há aproximadamente 10 anos, de um TEA não verbal, tá? E ele era extremamente dependente nas AVDs, ele só tomava banho com a cuidadora é que dava o banho nele. E hoje, o que acontece? Hoje ele consegue, dentre outras coisas, tá? Nesses 10 anos, ele consegue tomar banho sozinho, ele não conseguia lidar com televisão, porque colocavam no noticiário para ele, nesses sensacionalistas, então ele odiava, era sirene de ambulância, era polícia, helicóptero, então não colocavam coisas do interesse dele, que seriam os mangás, né? E hoje ele consegue, então, administrar o controle remoto para ligar a televisão que fica no quarto dele e consegue também se alimentar sozinho. Então, assim, e outra coisa que ele também não fazia logo no início do atendimento era ficar sozinho. Ele sempre tinha que ter um cuidador do lado, alguém do lado, não ficava sozinho comigo. Então, tudo isso foi possível ao longo desse período, dentre tantas outras coisas que a gente fez, e pintou, e, enfim, experimentou. Mas, que é uma outra coisa que é extremamente importante mencionar. A gente, enquanto terapeuta, enquanto profissional, a gente tem uma série de coisas para oferecer pro outro. Uma série mesmo, né? Porque a gente estuda, a gente lê, a gente tá trabalhando, né? E eu falo que com cada cliente eu aprendo também, né? Eu aprendo e muito com eles, que eles são uma baita de uma escola para mim. Então, a gente precisa minimamente compreender que... Peraí, perdi, gente, o que eu tava falando? Tava falando do meu clientinho. Minimamente a gente precisa, compreender que essas coisas são possíveis de acontecerem, né? Mas que exige um tempo. E que, lembrei, gente, agora eu lembrei do que eu retomei aqui o pensamento que eu tava querendo falar. É assim, a gente então tem um arsenal de ferramentas para ajudar vocês, para ajudar quem nos procura, tanto pessoas com autismo quanto família. Só que tem uma outra coisa que acontece. As pessoas que nos procuram, que estão comigo, precisam também estar disponíveis a receber tudo isso. Porque senão de nada adianta eu querer oferecer um banquete, vamos dizer assim. Espero que vocês entendam. Se vocês não entenderem, vocês me escrevem aqui. Um banquete para quem só está acostumado com migalha, para quem come pouco, entende? Então eu preciso ir analisando e balizando o processo terapêutico de cada cliente meu de acordo com o que eu tô percebendo dele. Às vezes eu percebo que dá para acelerar mais, aí eu dou uns puxãozinhos de orelha. Às vezes eu percebo que eu preciso ser um pouco mais acolhedor e trabalhar mais em algumas competências. E eu vou fazendo isso. Então, é como que não tem receita de bolo. Não é porque, por exemplo, TEA e a comorbidade é TDAH que a gente vai usar desse jeito. Não, cada um é um, porque cada um tem uma história, certo? Faz sentido isso pra vocês, gente? Fala pra mim se faz. E aí, eu gostaria de falar o seguinte: se você tá gostando desse conteúdo, encaminha somente para 2 pessoas, mas só 2, que você acha que vai fazer a diferença na vida delas, tá bom? Só para 2, que merecem ouvir isso aqui e que vai ser importante ouvir isso aqui. Seguinte, faz total, que bom, Mi.
Ah, você que a gente conversou um pouquinho, né? Acho que a gente conversou pelo direct um pouco. Então, gente, e aí é o seguinte, quando a gente fala de ambiente de mercado de trabalho, eu acho muito importante, né? Eu separei aqui algumas coisas básicas para falar da vida adulta nessa primeira live, mas tem muitas outras coisas que eu gostaria de aprofundar separadamente, né? Que diz respeito a relacionamento e sexualidade, que diz respeito a mercado de trabalho, que diz respeito a uma série de outros aspectos que são muito importantes na vida do autista adulto. São muitas exigências desse mundo, dessa fase da vida, né? A gente sabe disso. Passar da adolescência para a vida adulta nem sempre é algo fácil e nem sempre é algo bacana de se fazer, né? Só a gente lembrar da nossa adolescência e da nossa vida adulta, né? Às vezes as mães falam pra mim assim: ai, nossa, meu filho tá tão rebelde, tá tão desafiador. Aí ela fala: nossa, eu acho que eu não vou dar conta. Tá demais. Aí eu falo assim pra ela, mas conta pra mim, como é que era a tua adolescência? Como é que foi tua adolescência? Como é que era a sua relação com o seu pai e como é que era a relação com a sua mãe? Nossa senhora, aí o mundo cai, e a mãe cai em si. Ou a mãe ou o pai fala: nossa, eu era o cão. Então, senhora, né, senhor, veja bem, o seu filho tá passando por uma fase de desenvolvimento que tem uma série de questões, né, envolvidas. Tem questões hormonais, tem questões, né, muito além, assim, que a gente fala. E essas questões hormonais e alterações físicas, de às vezes a gente não se reconhecer no próprio corpo, um monte de mudança acontecendo, né? A menina do nada começa a ter peito, começa a ter pelo, o menino também. E uma série de situações para gerenciar que aí fica desafiador, né? E para além disso, questões de explosão, de ordem aí todo mundo sabe como é que é, né? Tipo, tem dia que tá bem, tem dia que não tá. Como é que é? Deixa eu ver. Precisava de uma terapeuta assim. Ah, obrigada. Naquela época a rebeldia era comum. Isso mesmo, Matheus. Isso é uma coisa também importante da gente falar, né? Assim, o quanto que às vezes as pessoas, hoje em dia, né? Por que as pessoas falam que tem muito... Como é que fala? Se fala muito mais a respeito de autismo, né? E principalmente de autismo adulto. Porque as pessoas estão conseguindo ter mais acesso às informações, né? Dos sintomas, principalmente. Isso não quer dizer que é fácil de tratar e é fácil intervir, não. Mas as pessoas estão tendo mais acesso, né? Eu tava lendo um estudo japonês esses dias que tava dizendo, a última estatística, o último estudo que eu tinha lido era de 1 para 52. Um autista para cada 52 pessoas na população. E agora eu li num artigo japonês que é 1 a cada 32. Então, assim, tá aumentando realmente, né, a incidência. Tem bastante pessoas mesmo. Por isso que eu acho que é bacana a gente ter consciência disso. E uma coisa muito comum que acontece também, que eu percebo, que eu vejo, é o seguinte: as pessoas levam às vezes o filho para um diagnóstico, para uma consulta médica com um psiquiatra ou com um neurologista, e o que acontece? Eles se deparam que eles também fazem parte de uma coisa chamada fenótipo ampliado, que é o seguinte: os pais, né, os cuidadores podem ter algumas características, alguns traços do espectro autista, mas que não fecham um diagnóstico. Mas é muito comum os pais falarem: mas eu sou igual, eu não fui procurar ajuda porque eu era igual, eu sou igual a ele, eu também tenho dificuldade em entender direita e esquerda, eu também tenho uma dificuldade motora, principalmente na coordenação motora fina, eu era igual a ele, e tô aqui, né? E tá tudo bem, né? Mas às vezes o seu filho precisa de um pouco mais de suporte, um pouco mais de auxílio. E é isso que a gente vai trabalhando e vai construindo junto, certo? Gente, tá fazendo sentido? Aperta o coraçãozinho aí pra mim pra eu saber que está fazendo sentido ou não pra vocês. Até hoje não tenho consciência do meu corpo,
sou toda roxa, é muito comum mesmo essa questão do esquema corporal, da imagem corporal, que é como que a gente percebe o nosso corpo, né? Como é que a gente entende tudo isso, né? Como é que a gente entende e usa todo esse corpo, né, para se expressar e para conseguir circular no mundo de uma forma apropriada e de uma forma em que a gente se sinta pertencente, né? É muito isso que eu escuto dos meus clientes no dia a dia. Recebi o laudo desse ano, tá certo? Olha só, depois do meu filho, olha, tá vendo? Isso mesmo, que bom. Como foi pra você? Conta pra mim aqui, ter recebido esse diagnóstico. Aumentou também na relação de autismo em garotos e em garotas. Matheus falando aqui, acho que era a cada 3 minutos uma menina era autista. Hoje é a cada 3 meninos, 2 meninas são... Exatamente, exato. Tem muita gente falando agora, né? A respeito do como é que fala? Do autismo em meninas, em mulheres, né? Algo que tem sido muito estudado por alguns grupos, né? Mas de uma forma geral, as meninas conseguem, né, mascarar um pouco mais alguns sintomas e conseguem ter um pouco mais de traquejo, de jogo de cintura para conseguir lidar com essas nuances todas, né? Que acontece para quem tá no espectro. Boa noite para quem tá chegando. Foi libertador, que bom agora. Exato. Que bom. É isso que eu tava falando logo no início da live. Para quem recebe o diagnóstico é algo libertador. Eles sempre me falam isso. Por isso que quando as mães ficam um pouco temerosas de contar para os filhos o diagnóstico, eu sempre uso esses relatos assim que eu tenho e que para encorajá-las mesmo. Mas é importante respeitar o tempo de cada família, respeitar, enfim, né? Como é que fala? E respeitar o processo de elaboração de tudo isso, né? Cada um tem seu tempo e tá tudo bem. Eu acho que é isso, não tem certo e errado. A gente não tá aqui pra julgar, né? Nós não estamos aqui. Mas, gente, vocês têm alguma dúvida? Comentam aqui pra mim se tem alguma dúvida. Se vocês querem falar alguma outra coisa. Deixa eu ver o que mais que eu separei pra falar pra vocês. Esquema corporal acabamos de falar. Outra coisa que eu queria dizer. Isso, também, extremamente importante. Extremamente importante essa questão. O Estê Gonçalves está falando aqui dentro do tema gênero e sexualidade. É importante citar os transgêneros, essa relação de gênero e autismo, exatamente. Eu tenho acompanhado, né, clinicamente, tenho recebido algumas solicitações no direct de pessoas que pedindo para que eu fale mais a respeito, para que eu aborde mais a respeito desse assunto. E por isso que eu falei, né, que o tema da sexualidade, de relacionamento, é algo que cabe em um único encontro, em uma única live. A minha ideia inicial foi começar hoje falando um pouco disso, desses, como é que fala? Desses aspectos aqui que eu tô abordando com vocês, mas tem tantos outros que a gente precisa dar atenção, que merecem a atenção da gente também, certo? Então, se vocês estão gostando, gente, aperta o coraçãozinho pra mim, por favor, pra eu conseguir saber que vocês estão gostando. E outra coisa que eu queria dizer pra vocês é com relação aos estímulos, né? As alterações sensoriais, o quanto que esses estímulos como uma luz, a claridade, muita luz ou pouca luz, o som, o tecido, seja de, como é que fala, de alteração da textura ou da roupa muito justa ou da roupa ter que ser mais larguinha, né? Do cheiro, às vezes incomoda, o cheiro do perfume do coleguinha do lado. Agora, ultimamente a gente não tem mais tanto lado, né? Tem um pouco mais de distanciamento, mas assim, o cheiro do produto de limpeza que é usado na empresa, o cheiro enfim,
da comida do outro esquentando no refeitório, tudo isso são coisas que causam, né, uma certa, como é que fala? Um certo desconforto. E aí a gente pode, né, no acompanhamento, a gente pode ir criando estratégias, né? Igual tô falando, frisando muito isso, assim, porque são algumas estratégias que eu estou dando aqui pra vocês, mas isso não quer dizer que é só isso que a terapia ocupacional faz. Ah, então eu vou pagar a terapia ocupacional pra ter essas dicas. Não, gente. Essas dicas é exatamente para eu conseguir ajudá-los, né? Às vezes, dependendo da região onde a pessoa mora, a pessoa não tem acesso à terapia ocupacional, a pessoa não, ou tem acesso a TO, mas não tem acesso a uma terapeuta ocupacional com experiência em autismo na vida adulta, né? Então, assim, é extremamente importante também buscar profissionais que tenham experiência com o que vocês precisam, né? Porque senão também fica incoerente, né? Faz sentido, gente? Fala aí pra mim. Boa noite, quem tá chegando agora. Vamos ver. A Mi tá falando, meu marido comprou um limpador de cozinha diferente, colocou no pote antigo. Ah, achando que eu não veria. Ah, ele tentou substituir o produto, foi isso, Mi? O limpante. E você descobriu, né? O faro de vocês, o olfato de vocês é algo assim extraordinário, né? Então, às vezes a gente nem tá, como é que fala? Prestando atenção em alguma coisa de cheiro e vocês já sinalizam, ou alguma coisa de barulho, às vezes no atendimento, os meus clientes falam, nossa, tá vendo, tá chovendo, eu acho. Tá chovendo? Ó, escuta, eu atendo o consultório numa casa e às vezes o barulho da chuva começa a fazer, como é que fala? Fazer barulho na planta, e aí faz um barulhinho, assim, o cair das gotinhas da chuva na planta, e isso deixa a pessoa um pouco incomodada, assim, ela já me sinaliza, ó, tá chovendo, e eu falo, nossa, eu só ia perceber, tipo, minutos depois, então isso é algo que é legal também da gente ilustrar aqui, certo? Foi, o cheiro era terrível, ai, ai, meu Deus, que coisa, terrível, né? Mas então, e aí, por que a gente... o que é importante da gente, voltando, né, para essa questão das estratégias, o que é importante a gente ir pensar individualmente e pensar assim, cada pessoa reage de uma forma, então não é porque fulaninho tem a mesma questão que você que vai dar certo para você porque deu certo para ele, mas é importante a gente testar estratégias e tudo, gente, é aprendizado, tá? Independente se deu certo ou se não deu certo. Se você não fica frustrado porque não deu certo com você, não, tipo assim, ai, nada dá certo, tentei tal adaptação e não deu. Vão tentando, né? A gente tenta todo dia, né? Assim, a vida é tentativa e erro sempre. A gente não tem absolutamente certeza de nada. Gente, vejam a pandemia. Olha, isso que nós estamos vivendo vai completar 1 ano. Então a gente não tem certeza de nada, certo? A gente não tem nada. Então tentem, tá certo? Tudo é aprendizado. Então, dá pra ir fazendo isso. Eu tava falando, teve uma pessoa, um cliente meu, que se incomodava com o cheiro do produto que passava na mesa, assim, sabe? Era um lustramóvel, era muito forte, um cheiro de jasmim. Ele falava, me embrulhava o estômago. Então, aí o que a gente criou? Pensei junto com ele, o que a gente criou? Ele tinha, então, no armário dele, um produto, tipo um removedor, uma coisa meio neutra, tipo um álcool misturado. A mãe dele acho que fez uma pesquisa na internet e produziu uma mistura que borrifava e tirava, então, aquele cheiro. Não tirava, óbvio, né? Não removia o negócio ali, como é que fala? O verniz da mesa, né? Não dá pra destruir também o patrimônio da empresa, mas assim, conseguia minimamente fazer com que ele trabalhasse, porque senão ele ficava extremamente incomodado com o cheiro e não conseguia se concentrar para fazer as atividades ali dele, para dar conta da rotina dele. Então isso é uma estratégia que tá super ok para todo mundo, né? E a terapia ocupacional vai pensando muito nessa perspectiva
de análise de atividade. A gente analisa todas as etapas, né, de uma atividade, de uma ação, da ocupação de uma pessoa para conseguir criar estratégias. Então não é baseado no achismo, na faculdade e no nosso raciocínio clínico, isso está presente o tempo inteiro. Por isso que eu tô falando que é muito personalizado, eu tô dando um panorama geral aqui, tá certo? Então é muito isso. Me falem pra mim se estão gostando, se não estão. Apertem o coração pra eu saber que vocês estão gostando, por favor. Silvia, boa noite. Você acredita que se trabalharmos na educação sexual intencional na infância, na pessoa com TEA, ajudaria na vida sexual adulta? Sim, eu acho que eu acho que toda orientação, né, é muito bem-vinda. A gente precisa, sim, explicar e trabalhar com algumas questões, principalmente sexualidade, que é um grande tabu na nossa sociedade, né? Assim, por várias questões, mas a gente precisa, assim, falar disso. E tem alguns pais, às vezes, que me procuram, né? Eu atendo crianças, mas eu atendo crianças não tão pequenas. Eu atendo crianças a partir de 8, 9 anos, que chegam justamente com essa questão da curiosidade do de onde viemos bem aflorada. Então, assim, eles acham, só pra terminar aqui, porque não é o tema da live, eu quero fazer uma live só sobre isso, tá? Mas, assim, tem pais que acham que vai estimular, e muito pelo contrário, os estudos dizem que não estimula, não estimula pornografia, não estimula nada. Na verdade, é a orientação correta dada de acordo com a curiosidade que a criança tá apresentando, que a pessoa tá apresentando, enfim. Tá fazendo sentido? Sim, Bacana, gente. Que bom. E aí, a outra coisa que eu ia falar pra vocês é o seguinte, com relação ao tecido, né? As pessoas às vezes falam assim, nossa, mas parece que ele tem sempre a mesma roupa, né? Então, eu oriento as famílias, quando possível, quando a pessoa gosta de uma determinada roupa, que a mãe ou que o pai compre de várias cores, para que a gente consiga fazer numa alternância, né? Para que a pessoa não pareça que está de uniforme toda vez que sai de casa. Se ela gostou de determinado tecido, é importante. Hoje em dia a gente tem no mercado vários tipos de camisetas e de calças, enfim, que não tem a etiqueta aqui, que às vezes é aqui do lado e que incomoda menos do que aqui na nuca. Porque aqui na nuca, né, uma região que a gente soa bastante, então dá muita irritação às vezes. Então é possível a gente ir comprando aí algumas outras marcas e outros tecidos e outras texturas, né, de tudo isso. Certo? Gente, vocês têm mais alguma pergunta? Falem aí pra mim que eu vou começar. Eu acho que era isso que eu queria falar. Então, outra coisa antes de abrir para as perguntas aqui que tem na caixinha, é o seguinte, equipe multi, né? É muito importante pensar nessa perspectiva de uma equipe multidisciplinar, independente do nível de autismo, né? Se é um nível leve, se é um moderado ou se é um severo, mas a equipe multidisciplinar é extremamente importante. Por quê? Porque as abordagens, gente, elas são complementares, tá bom? Carlinha, seja bem-vinda, boa noite. As abordagens são complementares, entende? Então, assim, o TO não faz a mesma coisa que o psicólogo e o psicólogo não faz a mesma coisa que o fono, enfim, né? Então, as abordagens vão se complementando, certo? É muito importante a gente pensar nessa perspectiva aí de trabalho integrado, né? E é importante também que as pessoas que estão acompanhando casos profissionais compreendam e entendam e conversem de vez em quando para que a gente possa oferecer o melhor tratamento e o melhor resultado, para que a pessoa consiga ser mais independente, se emancipar, enfim, muito importante isso também entre os profissionais, certo? Então também essa coesão é super importante. Vamos ver aqui. Como ajudar crianças
Como ajudar crianças TEA com sensibilidade auditiva? Bom, eu falei já um pouquinho sobre isso, mas eu também gostaria de fazer só uma live a respeito de sensibilidade auditiva, tá bom? Vocês estão vendo aqui estão recebendo as perguntas? Ou não? Falem pra mim. Estão lendo aqui junto comigo, né? Porque o meu Instagram hoje estava bem bugado com essa atualização. Só a psicoterapia dá conta? Então, acabei de falar, né? Assim, acho que é um atendimento multiprofissional. A gente sabe que nem sempre é a realidade das pessoas e a realidade de alguns municípios, né? Mas dentro do que é recomendado, né, pelos nossos protocolos, pelos guidelines, é que o atendimento, o tratamento seja em equipe multi, tá certo? É extremamente importante e recomendado que se faça dessa forma. Outro, é possível mudar comportamentos com a TO? Sim, é super possível mudar comportamentos com a terapia ocupacional. Mas como é que fala? É importante a gente avaliar caso a caso, né? Assim, não é o que eu falo, não é milagre, não são processos, né? A gente fala de processo terapêutico ocupacional. Então, não é da noite pro dia que isso acontece, tá bom? Leva um tempo, né? Mas é super possível de acontecer. Como lidar com os desafios de enfrentar uma vida quase igual aos neurotípicos quando trata-se de autista grau de suporte 1? Acho que eu já falei bastante a respeito disso. Se tiver alguma dúvida, se a pessoa estiver aqui na live e quiser falar, pode perguntar aqui também, tá bom? Vamos ver o outro. Na rede pública, qual o melhor local para tratamento? Bom, depende... Essa é uma pergunta interessante. Eu vou até beber uma água para responder. É o seguinte, na rede pública, qual o melhor local para tratamento, né? O melhor local, na verdade, o local que existe hoje para atendimento são os chamados Centros de Atenção Psicossocial, são os CAPs, né? Existe desde a infância e da adolescência, CAPS IJ, CAPS para adulto e CAPS AD, que é para pessoas que fazem uso e abuso de substâncias psicoativas. E tem algumas tramitações aí, né, correndo para criarem alguns centros especializados para tratamento, para intervenção para pessoas do espectro autista, tá? Mas eu não sei, eu não tô tão a par, mas eu não sei se contempla ou não contempla a vida adulta, que muito se fala, vocês sabem, a respeito da infância, né? E vida adulta não são muitas pessoas que falam a respeito deste tema, né? Eu falo, eu gosto, porque é o que eu digo, né? Assim, desde um dos meus primeiros clientes foram, eu tive contato com pessoas do espectro, então, na fase adulta. Então, acabou sendo uma paixão aí que me despertou. Outro dia alguém me perguntou no Stories, né? Tipo, como que eu vim pra parte do... Como é que fala? Do autismo, né? O que aconteceu? Que eu comecei a gostar disso. Então, foi os trabalhos e os resultados que eu fui obtendo, resultados muito positivos com os clientes que eu atendo, né? Então, isso fez com que eu fosse estudar mais, cada vez mais. E hoje, inclusive, né, eu faço parte de um grupo na Universidade Federal de São Paulo que estuda, né, a respeito disso, e a gente está estudando a inserção deles no mercado de trabalho, né? Que é possível, a gente precisa lapidar aí vocês que são nossos diamantes brutos, a gente precisa lapidar isso, porque tem muito talento aí, tem muita coisa boa em vocês, viu? Eu super reconheço isso. Então, voltando para essa pergunta, né? Na rede pública é o CAPES, que hoje que oferece tratamento. Tem também o Centro Especializado, o SER, Centro Especializado de Reabilitação. Em alguns municípios já conta com esse dispositivo na rede, tá bom? De atenção. Mas que as pessoas, a grande crítica de algumas pessoas, né,
é que os profissionais nem sempre são capacitados para oferecer um tipo de cuidado baseado em evidências e de credibilidade, mas eu acho que há profissionais e profissionais, né? Como eu já disse aqui, eu sou uma pessoa que trabalhei muitos anos na saúde pública. Eu tenho muito orgulho de dizer isso, que eu trabalhei muitos anos na saúde pública, porque eu aprendi muito na saúde pública, no SUS. E eu acho que é, sim, possível fazer uma clínica e exercer uma clínica de... como é que fala? Séria, competente, baseada em evidências lá. Porque eu ia atrás, juntamente com a equipe, com os colegas em que eu trabalhava, nós íamos atrás, a gente sempre buscou aperfeiçoamento, sempre buscamos fazer parte de grupos de estudo, de ir em congressos. Então, assim, foi um tempo em que a gente buscava muito, assim, sabe? Pra quê? Pra oferecer um atendimento de excelência para aquelas pessoas que estavam ali conosco, que nos procuravam, né? Então, por isso que eu digo, não é o serviço, o dispositivo, o equipamento que vai dizer se é algo bom ou não para o seu filho. Lá dentro existem profissionais e profissionais bons. Não é todo mundo que é desse jeito, que é funcionário público e que quer... não vê a hora de se aposentar e não quer estudar, enfim, sabe? Então, eu acho que é muito importante a gente pensar dessa perspectiva também, e não só numa perspectiva de julgamento, de que não funciona, de que o sistema é ruim e de que é isso e aquilo. Acho que cada um tem que fazer a sua parte, independente se é profissional ou se não é, né? Assim, acho que como cidadãos brasileiros a gente precisa sim fazer a nossa parte e fazer o nosso melhor dentro do que é possível, que tá ao nosso alcance. É nisso que eu acredito, tá? Vamos ver. Cadê? A Mi falou... Ai, deixa eu ver. Nossa, tem muita coisa aqui, peraí. Perdi. A questão sensorial é demasiadamente complicada. Eu não suporto algumas texturas, etiqueta de roupa, alguns tecidos, beijo molhado. Por exemplo, tudo que é pegajoso, viscoso, eu evito sempre. É isso mesmo, é super comum acontecer essas coisas. Mas é possível ter algumas estratégias e desenvolvendo algumas estratégias, tentando, certo? A Mi falou, meu filho usa fone, sim, que ótimo, os abafadores são ótimos, né? Ajudam muito mesmo, super, super recomendo para os meus clientes também. O ST é visual também, algumas imagens causam imensa aflição e outras causam muito prazer, exato, a questão da claridade, da luminosidade, né? Uma tela ensina como reagir diante de algumas manias dos neurotipos. Neurotipo conversar pegando ou cutucando na pessoa. É possível a gente criar, então, né, estratégias para conseguir lidar com o outro. Mas, quando a gente fala de um neurotípico que fala pegando, o brasileiro é muito isso, né? Nossa cultura ocidental, né? É muito comum isso, né? A questão do toque físico, né? E as pessoas não gostam disso, né? As pessoas estão no espectro, tem ojeriza disso. Então, quando a gente fala do outro, a gente não tem controle sobre a atitude do outro, né? Então, assim, é importante você comunicar o que aquilo causa em você, tá? Mas a gente não pode ter controle sobre a atitude do outro. Então, comunicar, e talvez não só uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4, e ir falando de diferentes maneiras e em diferentes situações, o quanto que isso te incomoda, né? O quanto que você não gosta, o quanto que você se sente invadido, às vezes, né? Com essa mania de falar tocando, tá certo? Mas é super possível a gente criando estratégias. E é o que eu falo, não é na primeira vez, tá, que você vai falar, Matheus, que vai dar certo. Talvez você precise falar mais e mais vezes a respeito de tudo isso, né? De como é que você se sente, do porquê. Às vezes também, o que eu percebo, às vezes as pessoas falam assim, que os neurotípicos perguntam, mas por que isso? Eles também querem entender, às vezes, né? E aí, às vezes, os meus clientes falam assim,
E eu peço para eles anotarem sempre, né, as intercorrências, o que acontece no dia a dia. Então, tem uma que tem um monte de post-it e ela vai colocando na mesinha dela e ela me traz na sessão, assim, sabe? Ó, segunda teve isso, terça teve isso, e a gente vai lidando. Então, tem algumas perguntas que os neurotípicos fazem para os meus clientes que eles vêm me trazer e falam assim: olha, eu nunca tinha parado para pensar nisso. E aí eu falei: tá vendo como tá sendo bom? Tá lá no estágio, né, onde você tá? E eles falam: é verdade, de uma certa forma é legal tá lá, né? É desconfortável e tal, mas enfim, é bacana. Então, a gente precisa compreender que as pessoas são diferentes, sim, e que é importante a gente ir dizendo isso pra vida, né? O que a gente gosta, o que a gente não gosta do outro, mas de uma forma muito transparente e não de uma forma em que você coloque o outro com um saber aqui, né? E você aqui. Não, a relação é assim, é horizontal, é todo mundo assim. Porque quando tem isso, né? Quando sai do nível normal, quando há um desnível, né? É ruim, gera um desequilíbrio. Isso aí não é bacana. Isso em qualquer relacionamento. Não só relacionamento no mercado de trabalho, como relacionamento também pra vida, enfim. Faz sentido pra vocês, gente? Aperta o coração aí pra eu saber se tá fazendo sentido ou não. Eu gostaria de... Acho que eu respondi tudo. E eu gostaria, então, de agradecer imensamente vocês que ficaram aqui, que participaram da live. Gratidão, viu? Muito, muito obrigada. É a primeira live que eu tô fazendo a respeito de autismo na vida adulta. Eu vou fazer outras lives, eu pretendo falar de uma forma mais aprofundada a respeito destes assuntos, destes aspectos todos que envolvem a vida adulta, né? Que é algo bem complexo. Então aguardem que eu vou trazer mais a respeito disso, tá bom? Um beijo pra vocês, boa noite de terça-feira. Aproveitem muito e fiquem em casa, tá bom? Beijo, gente, gratidão!